Estou ferrado, pensou Naruto de forma dramática, mas permaneceu em silêncio. Uchiha Obito? É você? Perguntou a voz com mais firmeza desta vez. Havia um tremor latente, o que poderia indicar que Obito poderia ser alguém querido para ele. Isso só deixou Naruto ainda mais tenso. Os shinobi não o deixariam escapar se fosse. Isso não estava indo conforme o planejado. Ele ficou feliz por ter colocado os óculos sobre o rosto antes de tirar uma soneca, mesmo estando danificados. Isso lhe deu uma certa sensação de segurança enquanto tentava ver o que, ou melhor, quem estava se aproximando. O shinobi Kaolho espiou sutilmente a figura à sua frente, mas só conseguiu ver a vestimenta padrão de shinobi. Levantar a cabeça chamaria a atenção do homem, então Naruto se absteve de fazê-lo. Pena que o homem já estava planejando chamar a atenção dele de qualquer maneira. Naruto piscou lentamente e se assustou levemente, pois não estava preparado para ver de repente uma mão se estendendo para ele. Perto demais. Perto demais. Os instintos de Naruto se manifestaram e ele interceptou a mão, que se estendia lentamente para tocar seu ombro, com um rápido tapa na lateral. Seu olho se abriu de repente, que ele só conseguia abrir até a metade, em pânico, e ele se moveu. Mova-se. Afaste-se. Afaste-se. Sua mente gritava para ele. Ele conseguiu passar pelo homem surpreso à sua frente e ouviu a voz gritar uma ordem para detê-lo. Obito, espere. Naruto não ouviu. Ele não era a pessoa que o homem chamava. Mesmo que as memórias que o atormentavam pudessem dizer o contrário, ele não era Obito. As memórias o pegaram de surpresa, claro, mas ele não era Obito. Olá, prazer em conhecê-lo. Sou Obito. Saia da minha cabeça. Obito. Disse outra voz, irritada. Não fui eu. Cale-se. O conflito interno só fez com que o jovem garoto ficasse ainda mais confuso e ele aos poucos perdesse a noção de si mesmo. Ele não era Obito. Ele não fazia parte de Obito. Obito não fazia parte dele. Vá embora. Vá embora. O que estava acontecendo? Com o rosnado frustrado, ele correu ainda mais rápido. Paro, não o machuque. A voz soou familiar, familiar demais. Obito, acalme-se. Estou tentando. A merda. A merda. Ele conseguiu passar por outro ninja e se esquivar de um agarrão de outro, Chunin percebeu, antes que sua perna protestasse. Merda. O músculo cedeu de repente e ele perdeu o equilíbrio. Seu joelho bateu no chão e ele se segurou com a mão, pronto para correr novamente. Não vou me esforçar tanto no treinamento tão cedo, eu deveria ter pensado melhor. Ele se repreendeu. Podia estar em uma área isolada, mas isso provava mais uma vez que isso não era motivo para ficar menos paranoico. O jovem ninja cerrou os dentes de frustração enquanto tentava correr novamente. Infelizmente, não teve a chance. O Uchiha de cabelos negros rosnou de dor ao ser derrubado no chão. Ele notou que a técnica usada, com os braços em volta dele sem peso, sendo empurrado sobre ele enquanto caíam, era uma das mais suaves para ataques. Isso só lhe dava mais confiança de que estava na presença de alguém próximo a Obito. No segundo em que perderam o impulso e ficaram imóveis, o atacante o empurrou para o chão, imobilizando-o no processo. Os olhos de Obito se arregalaram. Sua fuga foi interrompida. Não. Ele começou a se debater por puro instinto. A maior parte de sua pele ainda estava sensível devido ao treinamento e ao acidente, mesmo depois de todos aqueles meses. Ele sibilava de dor de vez em quando, mas, apesar da dor, lutava contra o aperto de seu captor. Tentou agarrar uma de suas poucas kunai restantes, mas elas o impediram de alcançar a bolsa. Ele rosnou. Tentou morder. Tentou arranhar a mão que segurava seu braço. Tentou todos os truques possíveis, até mesmo tentar atingir seu captor na parte mais sensível do corpo. Calma. Disse o que estava em cima dele, conseguindo parar o golpe baixo com a própria perna. Os olhos de Naruto se estreitaram quando ele notou que era a mesma voz de antes. Mas isso não acalmou o garoto. Ele não deu ouvidos ao homem. Recusou-se a aceitar que aquilo estava realmente acontecendo. Afinal, aquilo não estava indo de acordo com o plano dele. Ele tinha um plano.
Ele não podia ir até lá. Infelizmente para o ninja de cabelos negros, ele não tinha muita energia restante e acabou ofegando levemente, com sua fuga ainda bloqueada. Seu chakra estava inquieto e ele sentiu uma leve pressão em seu núcleo de chakra, vinda de algo que não conseguia descrever. Ele precisava ter cuidado, percebeu. Não lhe restava tanto chakra assim, não o suficiente para uma de suas cartas ocultas, pelo menos. Decidiu poupar o máximo de energia possível para o momento em que precisasse. Só preciso descansar um pouquinho, pensou, recusando-se a acreditar que estava desistindo. Seu captor não se moverá muito durante todo o tempo em que o enfrentara. No entanto, depois de perceber que seus comentários não eram ouvidos, ele ficou estranhamente quieto. Enquanto Naruto ainda estava ali, contido como estava, Naruto lentamente se tornou mais consciente das outras vozes, sussurrando umas para as outras. É realmente ele. Como isso é possível? Houve um breve silêncio e, por experiência, Naruto imaginou que eles estavam fazendo sinais um para o outro. A assinatura de chakra combina perfeitamente, é impossível alguém copiar essa quantidade de chakra de alguém sem deixar escapar um único resquício do seu. Além disso, eu conheço a assinatura dele. Eu verifiquei o chakra dele. Naruto estreitou os olhos com o comentário. Então ele tinha sido a fonte daquela estranha atração pelo seu chakra. É ele mesmo, afirmou a voz masculina às suas costas. Do que diabos você está falando? Naruto rosnou para os ninjas ao seu redor. Ele não tinha ideia do que estava fazendo, mas parecia certo se fazer de vítima por enquanto. Ser vítima significava ser subestimado. Ser vítima significava ainda poder escapar mais tarde. Sim, parecia um bom plano. Ele não demonstra reconhecimento, murmurou um ninja. O que há de errado com ele? Ele ouviu uma voz desconhecida sussurrar. Ouviram-se mais alguns sussurros abafados ao fundo, que não chamaram a atenção de Naruto, que estava mais uma vez concentrado demais em lutar contra o homem. O homem manteve no chão com pouco esforço, empurrando o joelho contra as costas de Naruto, esperando pacientemente que ele parasse de se debater novamente. Era como se soubesse exatamente como conter o garoto. Então se ele conhece os truques de Obito, pensou Naruto. Depois de algumas tentativas, Naruto tentou alguns de seus velhos truques, que pareceram pegar o homem desprevenido por um instante. No entanto, o homem não era um ninja à toa, ao que parecia, e o alcançou imediatamente. Seu chakra estava baixo demais para destruí-lo e, no fim das contas, ele ainda era um ninja da folha. Ele não queria ferir fatalmente um companheiro. Ao mesmo tempo, o homem estava ficando impaciente. Relutantemente, ele também empurrou o cotovelo nas omoplatas do adolescente, que quase conseguiu escapar. Obito, acalme-se, sou eu, sensei. Havia novamente aquele tom irritante de bonzinho falando com uma criança em sua voz. Me solta. Naruto rosnou, ainda em pânico. Não era ele mesmo, né? Isso estava atrapalhando ainda mais o plano dele. Ele não pôde ir para Konoha. Ele só estava ali para se preparar para a outra Kyuubi e para confrontar Madara. Ele tinha que fazer isso sozinho. Não podia encarar todos aqueles rostos de novo. Não queria estragar tudo de novo. Mais mãos se uniram para contê-lo, o que representou mais uma demonstração de poder do que o fato de ser quase necessário, e ele finalmente se sentiu cansado demais para continuar. Ele se acalmou e deixou o rosto descansar no chão, ofegante devido ao esforço. O suor escorria pelo seu rosto, e parte dele estava encharcado pelas bandagens. O peso em suas costas mudou ligeiramente e ele foi cuidadosamente içado para a posição sentada, sobre as pernas dobradas. Naruto sentiu a presença em suas costas desaparecer e fechou o olho, que começou a latejar dolorosamente. Tentou teimosamente soltar os braços das outras mãos, mas não adiantou. Obito? Naruto só teve um segundo para decidir o que fazer. Ele não conseguia fingir que era realmente Obito. Parecia errado. Então, ele decidiu usar uma abordagem diferente. Ele ficou imóvel e não reagiu ao nome. Obito? Ele ficou levemente abalado, mas se recusou a reagir. Eu não estou.
Ele rosnou antes de rapidamente apertar os lábios em uma linha firme de forma teimosa, como se recusasse a falar. Houve um silêncio tenso. Você não é o quê? Perguntou o homem. Ele se recusou a falar e o homem suspirou levemente. Vou tirar seus óculos, está bem? Murmurou a voz familiar, como se quisesse acalmá-lo, mas Naruto apenas cerrou os dentes em advertência. Seu corpo tinha 13 anos fisicamente, o que significava que algumas ações infantis eram permitidas. Então Naruto achou totalmente aceitável quando tentou morder a mão que arrancou seus preciosos óculos. Tentou encará-lo, mas seu olho protestou com o aumento repentino da luz. Então, fechou assim que sentiu o ar frio tocar sua pele antes protegida. Devolve isso! Gritou ele. Tentou se levantar para atacar o homem pessoalmente, mas não conseguiu. Não toque nos meus óculos, teme. Era algo valioso para ele. Ele sabia disso. Lutou mais uma vez contra as mãos que seguravam seus braços e pernas, mas estava fraco demais. Treinará durante meses para recuperar um pouco de sua força e ali estava ele, incapaz de forçar os ninjas ao seu redor a se esforçarem para contê-lo. Ele não foi capaz nem de executar aquele jutsu de tempo e espaço com a quantidade de chakra que o corpo de Obito tinha naquele momento. Como ele se sentiu patético. Realmente patético. Essas cicatrizes, um dos outros ninjas sussurrou suavemente, tão silenciosamente que ele provavelmente não deveria ter ouvido. Para um garoto da idade dele, outro sussurrou de volta. Ah, ótimo, eles também iriam sentir pena dele agora. Tendo prestado pouca ou nenhuma atenção ao homem à sua frente enquanto ouvia os outros, ele se contraiu e recuou levemente quando uma brisa suave soprou em seu rosto. Que diabos aquele sensei estava fazendo? Enquanto espiava, sem ser notado pelos outros, através das pálpebras, notou que uma mão se movia à sua frente, de um lado para o outro, tentando descobrir se ele conseguia ver o que estava acontecendo. Naruto não respondeu. Seu olho direito ainda doía às vezes quando usava, então queria que o subestimassem o máximo possível. Como você chegou aqui? Perguntou o homem, dando-lhe um tapinha na cabeça para chamar sua atenção e, ao mesmo tempo, fazendo o garoto se encolher. Naruto permaneceu em silêncio, demonstrando sua teimosia. Respondam-me e vocês terão seus óculos de volta, disse o homem, parecendo ligeiramente entretido, como se soubesse que conseguiria o que queria dessa forma, o que era completamente verdade. Essa foi uma jogada baixa. Eficaz, mas baixo. Tudo bem, ele entraria na brincadeira. Ele mordeu o lábio como se quisesse se conter antes de gritar novamente, como se estivesse cedendo. Eu precisava de um lugar seguro antes de ir para casa, ele murmurou, decidindo contar a verdade. Qual é a sua casa? Outra pergunta. Não era esse o combinado. Ele rosnou levemente para demonstrar sua irritação, embora eles provavelmente já estivessem cientes disso. Folha. Aquele lugar com os rostos. Konoha, mesmo dizendo isso indiretamente em voz alta, Naruto sentiu uma pontada de saudade. O ninja queria muito voltar para casa, para a vila que jurou proteger. Para as boas lembranças que guardava de lá. Infelizmente, e esse era exatamente o problema, as lembranças ruins vinham exatamente do mesmo lugar. Houve uma breve pausa e ele se encolheu quando duas mãos foram colocadas em seus ombros. Ele abaixou a cabeça para mais perto do tronco em um movimento defensivo, uma forma de diminuir a exposição do pescoço. Era um movimento instintivo típico dos ninjas quando não se sentiam confortáveis. Naruto nunca pensou que todas aquelas lições de Jiraiya sobre o comportamento dos shinobi e das pessoas em geral fossem realmente tão úteis. As mãos em seus ombros se contraíram levemente, o que mostrou que o homem à sua frente havia notado um movimento. Obito, quero que você ouça com muita atenção a minha voz, ela lhe parece familiar? O primeiro instinto de Naruto foi balançar a cabeça muito rapidamente. De jeito nenhum. Ele não o conhecia. Não ia dar ouvidos à parte racional do seu cérebro, que estava sendo inundada com todas aquelas memórias de Obito que, na verdade, estavam lhe fornecendo a informação certa naquele momento. No entanto, Naruto sentiu que estava começando a se desintegrar diante de todas as memórias que recebera de Obito.
A vida de Obito quase gritou para que ele respondesse. Em vez disso, ele se forçou a franzir o rosto e ficar em silêncio. Infelizmente, o longo silêncio que se seguiu deixou-o nervoso e ele não conseguiu mais ficar em silêncio. Eu conheço sua voz de algum lugar, ele admitiu para a voz, tão baixinho que nem teve certeza se o homem o tinha ouvido. Eu conheço você. Ele mudou rapidamente de ideia, como se tivesse medo da resposta. O homem à sua frente fez uma pausa, como se estivesse pensando em algo, antes que a voz repentinamente gritasse, fazendo Naruto estremecer. Você está atrasado. Antes que Naruto percebesse, uma das memórias reprimidas foi acionada e ele não conseguiu se conter e começou a resmungar alguma desculpa idiota que Kakashi-sensei usava quando ele estava atrasado. Foi então que finalmente fez sentido. Seu cérebro finalmente se acalmou e a confusão que o dominava praticamente desapareceu. Sua mente finalmente se conectou com a voz familiar e ele recuou, surpreso, pois não podia mais negar a verdade. Seria mesmo ele. Sabia que a voz era familiar, já a tendo ouvido antes, naquela única vez, em sua mente. Ainda assim, ouvi-la na vida real era diferente. Ele tremeu levemente ao se inclinar para a frente, enquanto a onda de energia o abandonava. Estava relutante em realmente enxergar a verdade. Obito-kun? Havia um tom inquieto e questionador quando ele disse um nome simples. Naruto abriu os olhos por um instante, tentando exagerar o quanto doía abri-los. Um ninja sempre precisa ser cuidadoso. No entanto, assim que se deparou com a pessoa familiar que era ele, relaxou. O homem à sua frente, o cabelo loiro e os olhos azuis, sua expressão, seu rosto familiar, ele podia confiar nele. Cada centímetro do seu corpo depositava sua confiança nele. Não havia como Naruto não se deixar levar. O quanto Obito confiava nele. Minato-sensei? Sussurrou ele, chocado, como se de repente se lembrasse do nome. Pelo menos era o que parecia para quem estava de fora. Na realidade, Naruto estava simplesmente chocado por estar encontrando seu pai, algo que jamais imaginara ser possível, pessoalmente. De todas as pessoas no mundo shinobi que ele poderia ter conhecido neste pedaço de terra isolado, tinha que ser seu pai. Algumas risadas escaparam dele antes de ele se entregar rapidamente à gargalhada e, por fim, se ver incapaz de parar. Obito? Riu consigo mesmo. Eu sou o Obito, conseguiu manter o tom interrogativo fora da voz desta vez. Para outros, pode parecer que ele estava realmente se lembrando, mas para Naruto era mais uma declaração de si mesmo. Ele havia falhado com Obito e agora precisava assumir sua identidade. Ele não tinha escolha a não ser Obito a partir de agora. Mentalmente, ele se desculpou com a figura que ainda dormia pacificamente no fundo de sua mente. Naruto fechou os olhos, ainda rindo, mas mal conseguiu ver o rosto de seu sensei se transformar numa expressão preocupada. Ele não conseguia parar de rir e o aperto das mãos de seu sensei em seus ombros estava ficando cada vez mais tenso. Obito-kun, acalme-se. Naruto não conseguia mais se conter. A situação toda era simplesmente engraçada demais, de um jeito horrível, doentio e distorcido. Suas emoções estavam à flor da pele, e as lembranças de Obito também não ajudavam. Obito. Ele tentou conter uma risada, mas só saiu com um soluço e, antes que percebesse o que estava acontecendo, já estava em prantos. Quando as mãos ao seu redor o soltaram gentilmente, ele se deixou envolver por um abraço carinhoso. Sentiu o canto do olho lacrimejar levemente e fez o possível para não chorar. SHHH, está tudo bem, Obito. Pode chorar. Deixa pra lá. A presença calorosa ao seu redor e a quantidade de amor que sentia direcionado a ele eram calmantes. Tudo parecia tão certo que Naruto não conseguiu se conter e deixou algumas lágrimas escaparem. Ele não chorava há muito tempo. Não estou chorando, tem algo nos meus olhos. Ele murmurou para o paletó do homem enquanto outra lembrança ressurgia. Minato soltou uma risada feliz, seu coração quase explodindo de alívio ao ter seu aluno até então morto em seus braços.
Seus companheiros respeitosamente os deixaram ter seu momento, aplaudindo silenciosamente o fato de que o jovem adolescente tinha, de alguma forma, como diabos ele conseguido sobreviver a toda aquela provação e voltar para casa. Foi um milagre que, por um instante, fez com que toda a grave situação da guerra parecesse um pouco menos sombria do que realmente era. Minato não sabia como o garoto havia conseguido sobreviver ou o que havia acontecido, mas naquele momento Minato não se importava. Porque a criança que ele segurava em seus braços era Obito. Tudo bem. Durma, Obito. Descanse um pouco. Ele murmurou para o garoto, sabendo que precisavam voltar para a vila e que seria mais fácil para ele carregar a criança teimosa do que deixá-la insistir em andar sozinha. Não era como se ele fosse capaz de responder a qualquer pergunta em seu estado atual. Não preciso dormir, murmurou Uchiha, cansado. Minato riu baixinho e deu um tapinha na cabeça do garoto. Eu insisto. O adolescente resmungou em protesto e, talvez percebendo o que estava planejando, começou a se afastar dele, mas Minato já estava pronto para atacar. Sutilmente, ele moveu a mão, posicionando-a logo acima do pescoço do garoto. O garoto, porém, não ficou tenso, demonstrando a confiança que depositava nele. Com um sorriso triste, pressionou um dos pontos de pressão, tentando torná-lo o mais indolor possível. Maldoso, foi a única coisa que o homem conseguiu entender das últimas palavras resmungadas pelo adolescente antes de ele ficar inconsciente. Ele segurou o peso do garoto com facilidade, franzindo a testa ao ver o quão leve o ninja era. O que o menino estava comendo? Seu aluno certamente teve alguns meses difíceis pela frente. Seu olhar percorreu os ferimentos do garoto, imaginando como ele poderia ter sobrevivido ao desabamento de todas aquelas pedras. Ele acabaria descobrindo a história, por enquanto, ele precisava cuidar adequadamente dos ferimentos. Vamos montar acampamento. Depois, faremos os primeiros socorros em Obito antes de seguirmos direto para Konoha. Alguém tem alguma objeção? Houve um leve silêncio constrangedor, e Minato franziu a testa levemente antes de finalmente concordar. E vamos verificar a identidade dele minuciosamente. Mas posso garantir que ele já demonstrou respostas suficientes para que só Obito saiba. Deveria. Nunca se sabe ao certo quando se trata de ninjas. Mesmo assim, Minato tentou não se deixar abalar por essa possível situação. Ele acabaria descobrindo como seu aluno havia sobrevivido. Ele simplesmente sentia a conexão com o garoto, e agora que o havia perdido, era ainda mais forte do que antes. Seu coração se encheu de alegria ao pensar em seu time reunido novamente. Rin e Kakashi ficariam muito felizes e aliviados. Mais alguma objeção? Ele perguntou. Ninguém tinha e com essa decisão, eles seguiram viagem para Konoha. Só que desta vez com um passageiro extra que dormia tranquilamente e acabou babando nas costas do Flecha Amarelo. Quebra de cena. Naruto não se surpreendeu ao ser arremessado de volta à sua mente. Não fora a primeira vez que ele fora nocauteado daquele jeito, ou fora. Teria sido Obito que já havia sido nocauteado daquela forma tantas vezes antes. Estava começando a ficar mais difícil manter as memórias separadas. Naruto franziu a testa, inquieto, mas se livrou da ideia. Ele tinha alguém com quem conversar. Sentira a raposa refletindo sobre algo por tempo demais. O que significava que ele estava planejando algo ou que algo estava errado. Ele provavelmente não ficaria feliz de qualquer maneira. O que houve, Kyuubi? Fala logo. Houve um resmungo baixo diante da falta de respeito, mas a raposa decidiu deixar o comentário passar por esta vez. Temos um garoto problemático. O que foi? Naruto questionou, mais do que acostumado ao fato de que ele sempre teve e sempre teria problemas suficientes para resolver. Nós vamos morrer. Bem, esse era um problema um pouco mais sério, sem dúvida. Naruto se virou para encarar a raposa que o observava à distância, atrás das árvores, que funcionavam como partes do selo. Ele olhou para o demônio, confuso. Por quê? Você nascerá em alguns meses, sua alma está acoplada ao novo corpo, ela não ocupará nenhuma outra alma, pois é sua. Se a sua alma infantil anterior ocupasse o corpo, ela entraria em conflito com a sua presença.
Afinal, você ainda é você. Outro alguém será eu? Não, não funciona exatamente assim. Por que não? Você ainda pensa que é você, você está reivindicando o corpo, o lugar da alma, desta forma. Não vou me dar ao trabalho de explicar o funcionamento por trás desse gag. Há vários cenários que podem acontecer. 1. Seu corpo infantil morre sem a alma enquanto somos arrancados deste corpo e morremos ou vagamos pelo mundo por sabe-se lá quanto tempo. Ou então ficamos presos neste corpo. Cenário 2. Somos sugados para dentro do seu corpo e este corpo morre. Os olhos de Naruto se arregalaram em choque. Ele não podia deixar seu outro Naruto do futuro morrer, mas também não podia simplesmente deixar Obito para trás. Simplesmente não podia. Cenário 3. Ele implorou, esperando que a raposa tivesse um Kyuubi, que havia crescido um pouco nos poucos meses de descanso, encarou-o. Pela primeira vez, ele não estava encarando, mas sim a raposa, observando o mortal à sua frente. Seus olhos se voltaram para a figura adormecida não muito longe e depois voltaram para Naruto. Ainda estou indecisa, rosnou a raposa. Volte mais tarde, preciso pensar mais um pouco. Vá fazer aquele selamento que você estava planejando fazer. Não quero nenhum outro macaco visitante sem pelos aqui. Eu te ajudo quando você começar. Com esse último comentário, a raposa se afastou das árvores e desapareceu nas sombras. Naruto a observou partir com o coração acelerado. Merda, ele pensou. Bem, se eu tiver que escolher, prefiro não vagar sem rumo pela eternidade com Kyo. Ele murmurou baixinho para si mesmo, estremecendo com o pensamento. Um leve empurrão mental fez Naruto saber que a raposa pensava exatamente a mesma coisa sobre o assunto. Com um leve sorriso divertido, mesmo que seu entusiasmo habitual tivesse desaparecido, Naruto olhou na direção da figura que estivera ali, imóvel, por alguns meses. Havia uma certa atração pela figura que Naruto ainda não conseguia explicar. Ele ainda não havia expressado, então não tinha certeza se Kyuubi estava ciente disso, mas percebeu que não conseguiria manter o silêncio sobre o assunto por muito mais tempo. Ele está deitado aí há muito tempo, ele murmurou. Ele avisaria Kyuubi quando terminasse de pensar. Não era uma boa ideia perturbar a raposa. Agora ele tinha outros assuntos para resolver. Fechou os olhos por um instante e se jogou no chão. Afastando os pensamentos por um momento, ele se concentrou em seu problema atual. No momento em que foi contido, ele percebeu que teria que usar essa técnica para garantir que eles não conseguissem descobrir sua verdadeira identidade, suas memórias ou seu conhecimento sobre o futuro. Isso significava que ele teria que enganá-los, fazê-los acreditar que ele realmente tinha dificuldade em se lembrar de tudo. Alegar amnésia era tão simples e sem originalidade que não seria aceito tão facilmente. Ele provavelmente não conseguiria passar em todos aqueles testes e acabaria recebendo apenas algumas perguntas realmente complexas. Então isso significava que ele teria que fazer algo tão completamente ridículo que ninguém jamais pensaria na possibilidade de Obito ter feito isso sozinho. Ele iria selar sua própria mente, junto com muitas memórias, de uma forma que somente ele pudesse ter acesso a elas. Ele tinha em mente o selo perfeito. Era um selo inacabado que Jiraiya e Naruto vinham desenvolvendo durante seu treinamento como uma defesa para o Sharingan e suas técnicas mentais. Eles nunca conseguiram terminá-lo, mas após a morte de seu sensei, e a vingança cega de Sasuke, sem mencionar Madara, Naruto trabalhou quase um ano inteiro com vários Kage Bunshin para finalizá-lo. Ele havia conseguido selar sua mente com segurança no futuro, então sabia que funcionava. Agora, ele só precisava fazer alguns pequenos ajustes para que parecesse algum tipo de selo deliberado, para fazê-lo esquecer o que lhe aconteceu e, convenientemente, também como ele saiu das pedras. Agora, ele só precisava imaginar algumas imagens vagas para inserir na superfície do selo, para que qualquer um que olhasse tivesse a impressão de que ele havia sido salvo, ou algo assim. Um salvador anônimo que queria permanecer desconhecido. Parecia estranho e suspeito o suficiente para que pudesse realmente funcionar. Ele franziu a testa antes de dar de ombros. Ele resolveria a parte da memória vaga na hora.
No entanto, Naruto não pôde deixar de se sentir um pouco mal por esconder esse grande segredo de seu precioso povo, mesmo sendo a coisa certa a fazer. Tenho que protegê-los. Mesmo que seja da verdade. Com essa nova determinação, ele mordeu o polegar para tirar sangue, aceitou o chakra do demônio que ele lhe enviava e começou a se concentrar com todas as suas forças no processo exaustivo que estava enfrentando. Ele podia não conseguir se concentrar em muitas coisas ao mesmo tempo, mas se estivesse focado em algo, não pararia até terminar. Vamos lá. Alguns dias depois, uma habilidade que a maioria dos ninjas conseguia, e era forçada a aprender por conta própria, era acordar tão silenciosamente que era impossível para quem estivesse ao redor saber se você estava acordado ou dormindo. Por esse motivo, Naruto se forçou a relaxar assim que retornou ao mundo da consciência e começou a estudar os arredores. O colchão em que estava deitado lhe parecia muito familiar, assim como o tipo específico de lençóis que o mantinham aquecido. Um momento depois, percebeu que havia trocado de roupa e estava quase completamente enfaixado. Isso incluía o rosto, o tronco e até mesmo todos os membros. Ele se sentia como uma múmia. Contendo a reação, ele examinou os arredores em busca de qualquer sinal óbvio de chakra. Não havia ninguém por perto. Ele também não conseguia ouvir um batimento cardíaco. Julgando que era seguro acordar, abriu o olho. Era muito mais fácil de fazer, como se tivesse sido curado extensivamente, o que provavelmente era o caso. Afinal, Konoha valorizava os olhos dos Uchiha. Ele piscou lentamente enquanto observava a única cor que ofuscava sua visão. Branco. Está muito branco aqui. Para alguém tão experiente em hospitais quanto Naruto, não demorou muito para que o garoto de 13 anos percebesse que estava, de fato, acordando em um hospital. Ele olhou ao redor rapidamente e soltou um suspiro de alívio ao reconhecer a disposição do quarto. Era um dos melhores quartos, já que eles tinham seu próprio mini-banheiro, que incluía um banheiro. Obrigado, Kami. Ele realmente tinha que usar um. Rangendo os dentes para não gemer de dor, sentou-se lentamente. Jogou as pernas para fora da cama e agarrou o suporte da infusão, que continha o líquido que estava sendo injetado em seu corpo. Como as agulhas em sua pele estavam conectadas à bolsa com um líquido transparente, fosse lá o que fosse, era melhor levá-la consigo. Testou o peso nos pés e deu alguns passos para se orientar antes de ir em direção ao banheiro. Ele ficou feliz por não precisar usar o suporte da infusão como apoio. Poucos minutos depois, ele abriu a porta novamente, com o rosto um pouco mais aliviado, embora fosse difícil enxergar com todas as bandagens. Ele estava prestes a voltar para a cama, quando sua atenção foi capturada por uma visão familiar nas janelas. Havia apenas 3 rostos, enquanto Naruto olhava para os rostos, não pôde deixar de tremer. Esta era mais uma prova de que ele realmente havia voltado no tempo. Nenhuma quarta e quinta face para acompanhar as outras 3. Nenhuma marca nas rochas onde elas haviam aberto espaço para a sexta face que, segundo rumores, lida, conhecida e reconhecida por toda a Konoha, era dele. Ele tinha tanto orgulho disso. Ele havia trabalhado tanto por isso, até que arruinou tudo. Sasuke. Sakura. Sai. Hinata. Neji. Lee, todos os outros. Baa-chan. Ero Sennin. Iruka. Kakashi-sensei, sua expressão e humor ficaram sombrios. Ele se vingaria. O som da maçaneta sendo movida foi a única coisa que impediu Naruto de se assustar. Ele decidiu manter a calma e esperar pelo visitante. Afinal, ele finalmente poderia deixar transparecer sua própria confusão, algo que havia surgido dentro de si, já que a raposa não era exatamente alguém a quem se pudesse recorrer para esse tipo de coisa. Reunindo suas habilidades de atuação, aceitando a identidade de Obito momentaneamente antes de soltá-la, ele continuou a olhar fixamente para frente. A porta ainda não havia se movido, como se a pessoa que segurava a maçaneta estivesse relutante em entrar. Isso confundiu o ninja. Quem teria medo de ficar cara a cara comigo? Espera aí, ninguém teria medo de ficar cara a cara com Obito? Ele se corrigiu, e a resposta veio logo depois. Ah, certo.
Bem, se ele não queria um confronto ainda, Naruto poderia facilitar as coisas para ele. Com movimentos rápidos e silenciosos, o que era um pouco mais difícil com o suporte da infusão, ele estava de volta sob os lençóis da cama antes que a porta se abrisse. Houve uma pausa, pois o visitante provavelmente estava olhando para sua forma adormecida, seguida por um suspiro suave. Naruto notou o tom de alívio contido, bem como de decepção. Ele podia ouvir o visitante quase correndo para sua forma adormecida, colocando delicadamente a mão sobre a dele para confirmar que estava realmente ali. Naruto franziu a testa mentalmente, notando que a mão parecia muito pequena. Com certeza seu sensei deveria ser uma criança como ele, mas também estranhamente feminina. Ouviu-se um som que o fez perceber que o visitante havia movido uma cadeira para perto da cama. Naruto teve que se conter quando alguém colocou a mão em sua testa, como se estivesse verificando sua temperatura. Oh, Obito, estou tão feliz, a voz embargou levemente. Espere um minuto, aquela também não era a voz do sensei. Afinal, não era o sensei. Ele não pôde deixar de se sentir aliviado e decepcionado ao mesmo tempo. Sabendo que não poderia acordar do nada, ele fez questão de franzir a testa levemente em reconhecimento enquanto a visitante movia a mão novamente. A mão se imobilizou, maravilhada, antes de passá-la pelos cabelos, como se buscasse outra reação. Isso foi muito bom, na verdade. Movendo a cabeça levemente, Naruto começou a acordar. Obito? Seus olhos se abriram lentamente enquanto se preparava para ver uma estranha. Você não a conhece, Obito a conhecia. Você não. Ele tentou desesperadamente se sentir culpado ao observar o rosto dela. Era tão incrivelmente aliviado, tão cheio de alegria. Era como se o clima em Konoha estivesse dando boas-vindas aos ninjas outrora derrotados de volta ao seu meio. Pois era um dia raro e bonito na Vila Oculta. O céu estava limpo, com exceção de algumas nuvens brancas e fofas. O sol brilhava forte e a temperatura amena que proporcionava permitia que todos caminhassem confortavelmente sem a necessidade de roupas grossas. Nem mesmo a atmosfera tensa causada pela guerra conseguiu suprimir completamente o espírito animado dos cidadãos de Konoha naquele dia. Quase todos estavam um pouco mais felizes e animados do que o normal. Até mesmo as pessoas deprimidas e enlutadas conseguiram sorrir naquele dia. Crianças pequenas brincavam no parque, enquanto suas mães vigilantes trocavam as últimas fofocas picantes. Aqueles que trabalhavam também foram afetados pelo clima, devido às pessoas alegres com quem entraram em contato. Os shinobi aproveitaram o bom tempo para treinar e aprimorar suas habilidades, em vez de fazê-lo mais tarde, em circunstâncias mais sombrias. Os poucos genins que realizavam missões de rank D na vila reclamaram menos do que o normal, bem, exceto aqueles que tiveram que ficar em casa e não puderam aproveitar o clima. Enquanto isso, crianças civis entediadas brincavam juntas, enquanto alguns outros adolescentes relaxavam na companhia de seus amigos, observando as nuvens passarem de forma bastante preguiçosa. No geral, o povo de Konoha estava de bom humor. Bem, quase todo mundo. Houve uma exceção. Essa exceção veio na forma de um certo shinobi com cicatrizes, cabelos pretos e olhos castanhos no hospital que não estava muito feliz. Não, muito pelo contrário. Naruto, atualmente conhecido como Uchiha Obito, estava pensativo. Ele estava olhando pela janela, estudando distraidamente todos os pequenos detalhes dos famosos rostos feitos de pedra, permanecendo em completo silêncio por um longo tempo. Sua sobrancelha visível estava franzida, a outra escondida pelas bandagens que escondiam a parte superior esquerda do rosto. Seus lábios estavam finos e ligeiramente franzidos. Sem que ele percebesse, sua expressão demonstrava perfeitamente a natureza taciturna, já que agora ele tinha todo o comportamento de Uchiha para sustentá-la. Principalmente seus olhos semicerrados revelavam seu mau humor, enquanto ele permanecia de braços cruzados em frente à janela, já que o brilho habitual que iluminava seus olhos estava ausente. Uma cadeira de rodas estava esquecida atrás dele. Por algum motivo, não o deixavam ficar em pé por muito tempo, alegando que uma de suas pernas precisava de mais descanso.
não importava que ele estivesse andando por aí nos últimos meses. Não, para eles, só piorava as coisas. Algo sobre exagerar no corpo e agora pagar por isso. TCH, ele tinha se saído muito bem sem isso. Provavelmente só estavam procurando um motivo para mantê-lo na sala. Afinal, ele ainda precisava ser reavaliado, principalmente mentalmente. Nossa, pensou ele. Esperava conseguir se safar dessa. O selo será bom o suficiente? Naruto ponderou enquanto continuava a encarar o monumento do Hokage, ignorando o fato de que as enfermeiras o matariam se o encontrassem de pé em vez de sentado na cadeira de rodas, como haviam ordenado. Ele repassou mentalmente os efeitos e processos do selo e assentiu para si mesmo. Se isso não funcionar, não sei o que funcionará, murmurou. Afinal, lá no futuro, Jiraiya e Naruto haviam investido muito tempo nisso. Era o Sannin era o responsável pela estabilidade da base do selo, então Naruto confiava completamente nele. A parte que ele havia modificado poderia, não que ele esperasse, lhe dar algum problema, mas a base do selo deveria ser estável o suficiente para evitar qualquer acidente. Tenho certeza de que você me daria outro sermão sobre modificar selos se estivesse aqui. Naruto murmurou baixinho, sabendo que não havia ninguém para ouvi-lo e que, se pudessem, não conseguiriam entender suas palavras. O selo era uma verdadeira obra-prima, se é que posso dizer isso. O selo como um todo tinha, na verdade, duas funções. Primeiro, a parte mais importante e forte do selo garantia que as memórias futuras de Naruto, também muito importante, a presença de Kyuubi fossem escondidas de qualquer visitante que surgisse em sua mente. A desvantagem de selar suas memórias era que, às vezes, isso as tornava um tanto vagas e confusas. Se a situação ficasse crítica, ele poderia até perder algumas pequenas memórias. Ainda assim, era um risco que ele estava disposto a correr. A segunda parte do selo, que se sobrepunha e, portanto, ocultava a primeira em sua mente, não era tão forte. Embora escondesse e bloqueasse a maioria das memórias de Obito, não estava, nem de longe, tão firmemente selada nas suas. Isso significava que haveria certos gatilhos ao seu redor que fariam as memórias ressurgirem. Uma vez acionada, a memória raramente se fechava, mas acontecia. No geral, isso deveria se encaixar no padrão de comportamento de pessoas com amnésia. Naruto ficou muito feliz por ter discutido isso com Sakura. Era muito útil ter um ninja médico como melhor amigo. É claro que também havia desvantagens para o segundo selo. Primeiro, ele poderia ficar sobrecarregado quando uma memória fosse ativada, assim como aconteceu quando seu pai, Minato-sensei, disse: "Você está atrasado." Outro ponto negativo era que as memórias de Obito poderiam se tornar mais claras do que suas próprias memórias futuras. Ele teria que continuar se lembrando de que não era Obito e que o verdadeiro Obito acabaria acordando. Pelo lado positivo, o selamento não afetou de fato a estranha presença de Obito em sua mente. Bem, na verdade, na mente de Obito, embora ele se sentisse estranhamente distante do garoto desde que o selará. No entanto, não causaria muitos problemas. Além disso, ele poderia simplesmente desfazer o selo se fosse necessário. Mesmo que isso lhe desse uma dor de cabeça semelhante à que teria se caísse de cabeça no chão após pular do monumento do Hokage. Outra vantagem era que o selo ajudaria a agir com mais naturalidade ao ser questionado. Como seria mais difícil se lembrar das coisas, isso tornaria sua atuação mais sincera. Bem, sensei, pelo menos posso dar a este selo um uso melhor do que jamais imaginamos. Lentamente, um sorriso irônico surgiu em seus lábios, o que seus genes Uchiha fizeram parecer um pouco malicioso sem nem mesmo tentar. Afinal, ele poderia apresentar um caso convincente de amnésia. E se isso não funcionasse, a foca lhe daria outra desculpa. Socorro, alguém mexeu com a minha mente, então não posso contar nada sobre o que aconteceu. Ele já se imaginava ensinando isso na frente dos médicos. Parecia bobagem, mas provavelmente funcionaria. Mas era melhor optar pela amnésia por enquanto. Afinal, ele não deveria ter conhecimento de nenhuma foca. Agora, ele só precisava garantir que agiria como alguém que perdeu a memória agiria.
O que significava que ele teria que se sentir confuso com quase tudo e todos que conhece e vê. Pelo menos até que uma lembrança de óbito fosse despertada do selo. Problemático. Agora que havia tomado sua decisão, seu comportamento taciturno retornou, após tentar não pensar nisso. Todos esses conflitos internos sobre o selo não eram o principal motivo para o fato de ele estar de tão mau humor, o que o fazia ficar taciturno no estilo Xia. Não, foi o encontro com aquela garota que aconteceu. Ele odiava agir como um idiota. Algumas horas atrás o único olho que o Xia possuía piscou lentamente para a garota e repetiu lentamente a pergunta que a fez hesitar. Muito lentamente, ele afastou a mão do rosto. Por mais que aquele pequeno afeto fosse bom, ele não deixaria um estranho tocá-lo. Quem é você? Naruto tinha plena consciência de quem ela era, tendo repassado algumas memórias de óbito. Era por isso que ele conseguia notar as diferenças entre a imagem da garota em sua mente e a que tinha diante de si. Ela parecia horrível. Não do tipo feia, mas do tipo completamente estressada e deprimida. As linhas sob seus olhos eram claramente visíveis e seu cabelo não parecia mais tão bem cuidado. A esperança que brilhava em seus olhos, porém, e a gentileza que a acompanhava eram mais familiares. Até mesmo a leve esperança que havia em seus olhos era uma característica familiar. Infelizmente, ele teve que estragar tudo. 2 olhos castanhos se arregalaram de surpresa e descrença enquanto ele a observava. Ela se levantara da cadeira no momento em que ele dera o primeiro sinal de que ia acordar. Então, assim que ele abriu os olhos e a encarou, ela se moveu em sua direção. Seus braços se estenderam para abraçá-lo, como Sakura fazia quando se preocupava com ele, pouco antes de ele falar. Sua felicidade desapareceu de seu rosto quando ele se afastou um pouco, como a maioria dos ninjas faria, incomodados com o abraço de um estranho. Naruto precisou de toda a sua experiência em atuação para manter o olhar vazio e um pouco frustrado em seu rosto. Simplesmente olhando para ela, ele podia sentir várias memórias voltando para vir à tona, mas não o suficiente para serem de fato ativadas. Ele se esforçou ainda mais, observando seus cabelos castanhos, seu corte de cabelo, os retângulos roxos que estavam presentes em seu rosto e a energia gentil que ela irradiava para ele. A energia carinhosa que ela lhe transmitia era ótima, mas não era a quantidade com a qual Obito estava familiarizado. Vamos lá, memória, gatilho. Lembre-se. Não me diga que eu fechei as memórias com muita força. Ele secretamente esperava que uma lembrança surgisse naquele momento para que ele pudesse conversar com a garota, mas infelizmente não foi o que aconteceu. O medo brilhou em seus olhos e ela deu um passo um tanto frenético em sua direção, estendendo a mão para tocar seu braço novamente, mas o reflexo dele entrou em ação e ele o retirou levemente. Óbito? Ela quase implorou, conseguindo agarrar seu braço desta vez. Ele a deixou fazer isso com relutância, mas o fato de ter ficado tenso momentaneamente assim que ela o tocou lhe disse o suficiente. Você realmente não se lembra de mim? Ela quase engasgou. Houve uma longa e tensa pausa antes que ela, relutantemente, criasse mais distância entre eles para deixá-lo mais confortável, incapaz de ignorar seu óbvio desconforto por mais tempo. Naruto fez questão de franzir a testa e estudá-la de forma mais evidente. Ela observou observá-la atentamente e retribuiu o favor. Seus olhos se demoraram nas bandagens que escondiam seu olho e na outra parte de seu rosto que também estava enfaixada no processo, o que efetivamente revelava as outras cicatrizes em seu rosto. Ela esperou por alguma reação, mas depois de um tempo ele ainda não reagiu. Sou eu, Rin. Ela continuou, parecendo esperançosa enquanto se aproximava um pouco mais. Merda, não está funcionando, Naruto pensou, começando a sentir uma dor de cabeça por todo o esforço que estava fazendo para se lembrar. Vou ter que dar uma olhada naquele selo idiota, ele pensou, começando a temer ter colocado chakra demais nele durante a ativação. Embora ativar o primeiro selo com tanto chakra fosse necessário. Não havia como eu ter feito de outra forma, eu deveria saber, não é? Ele murmurou, esfregando a cabeça, confuso, e tentando acalmar a dor latejante. Para ela, era a confirmação de que ele não a reconhecia.
A expressão de Rin se desfez logo em seguida, e ele pôde ver lágrimas começando a brotar em seus olhos. Rin, embora fosse uma Kunoichi gentil e um tanto emotiva, normalmente não era de chorar tão rápido, mas o estresse, o alívio repentino por ele ter sobrevivido, em seguida, a grande decepção tornaram bastante normal que ela reagisse daquela forma. Ah, não. Por favor, não a deixe chorar. Ele rapidamente começou a acenar com as mãos de uma maneira estranha, imitando facilmente as brincadeiras de Obito. Ei, espere. Por favor, não fique chateada. Eu não queria. Ele tentou acalmá-la, mas suas ações só a fizeram desmoronar ainda mais. Naruto congelou, subitamente sem saber o que fazer. Então, ele percebeu um certo desejo surgindo dentro dele que poderia ser considerado o primeiro sinal de que ele a conhecia. Ele queria abraçá-la. Finalmente. Ele reagiu instintivamente. Deixando de lado a relutância do corpo em tocar a estranha, já que ainda não havia de fato desvendado uma lembrança real de conhecê-la, concentrou-se na pequena necessidade que sentia de abraçá-la antes que ela desaparecesse. Ela se assustou um pouco quando ele a puxou gentil e desajeitadamente para si, sentando-se na cama. E eu sinto muito. Ele não sabia mais o que dizer. Ela começou a soluçar silenciosamente, com os ombros tremendo. Ao mesmo tempo, não deixou as lágrimas saírem da sua mente. Como eu te conheço? Ele ousou perguntar. Ele foi pego de surpresa quando ela se afastou repentinamente, assustando-o levemente. Desculpe, eu não deveria estar aqui. Eu realmente não deveria. Na verdade, me ordenaram que. Ela não terminou a frase e se virou. Afastou-se rapidamente alguns passos antes de parar. Quer dizer, talvez você realmente não seja, mas então eu te vi e simplesmente soube que. Ela continuou interrompendo as próprias frases, fazendo Naruto se perguntar se ele não tinha permissão para saber o que estava acontecendo. Será que o viam como um perigo? Como uma ameaça? E se realmente o vissem como um impostor? Sem que Rin percebesse, seus olhos se arregalaram de pânico e ele sentiu o coração acelerar com o pensamento. Antes que ele pudesse surtar, ela falou novamente, forçando-o a voltar à realidade. Sua voz suavizou. É que, o Minato-sensei já me avisou, mas eu não dei ouvidos e esperava que. Ela começou a resmungar rapidamente e se afastou novamente, criando mais distância entre Naruto e ela. A informação que ela compartilhou deu a Naruto a oportunidade de reagir, tentando impedi-la de ir. Minato-sensei. Ele franziu a testa por um momento antes que uma imagem nítida do homem ressurgisse em sua mente e ele assentiu. Eu sei, ó. Espera, você também o conhece. Você o chama de sensei, isso significa que. Ele piscou quando seus ouvidos captaram o som da porta sendo aberta e fechada rapidamente. Ei, esperem, por favor. Gritou, mas era tarde demais. Não tinha funcionado. Ela já tinha ido embora. De repente, ele percebeu que estava sozinho novamente. Naruto encarou a porta e suspirou profundamente, sentindo-se repentinamente muito solitário. Depois de meses sozinho, ele ainda não se sentira tão solitário assim. Por mais estranho que fosse, ele havia se acostumado à solidão nos últimos anos de sua vida normal. Principalmente quando todos os seus entes queridos tinham. Agora que ele estava vivenciando novamente a sensação de estar cercado por pessoas queridas, percebeu o quanto sentia falta. A presença da garota talvez não lhe trouxesse nenhuma lembrança ainda, mas ele sentia o calor que Sakura sempre lhe despertara, muito semelhante à presença de outros amigos próximos. Puxando os lençóis entre as mãos, ele sentiu seu humor piorar rapidamente. Talvez eu devesse simplesmente tê-la reconhecido de qualquer maneira. Resmungou mentalmente consigo mesmo, mas sabia que não podia simplesmente mudar de ideia. Ele nunca foi bom com garotas emotivas, mas essa deve ser uma das piores situações para ser tão idiota. Balançando a cabeça, ele se levantou da cama mais uma vez. Talvez observar o monumento do Hokage lhe fizesse bem. Franziu a testa ao sentir um formigamento na perna machucada depois de uns 10 minutos parado. Isso nunca tinha acontecido antes. Parecia aquela sensação de coceira e cura que ele já havia experimentado antes. O que fizeram com ele?
murmurou. O chakra da Kyuubi deveria tê-lo preservado. Uma lembrança repentina de sua própria vida ressurgiu na forma de Sakura lhe dando um sermão. O chakra da Kyuubi é muito útil para manipular e curar você e os outros. Ainda assim, muitos médicos não têm controle ou conhecimento suficiente sobre como usá-lo. A maioria nem percebe a presença do chakra, porque ele costuma ser muito pequeno e eles estão focados em usar o próprio chakra para direcionar o seu próprio chakra, disse Sakura, depois de bater levemente em sua nuca. Depois que ele fez um comentário indireto sobre um médico ninja que havia interferido no processo de cura da Kyuubi uma vez, e por isso ele o reconheceu. O braço dele estava agindo de forma estranha há um mês inteiro. Raramente a cura do demônio e a do ninja médico entravam em conflito, mas parecia que a sorte não estava do seu lado. Pelo menos no futuro, a maioria dos ninjas médicos saberia o que fazer se isso acontecesse. Ele passou a mão pela perna, tentando encontrar o local que antes continha a pequena quantidade de chakra da raposa. Havia realmente desaparecido. Droga, então agora ele teria que curá-lo do jeito normal. Isso poderia levar pelo menos uma semana, se o nível de habilidade do ninja médico fosse indicativo. O som da porta se abrindo o fez-se endireitar, surpreso. Ele se virou e deu de cara com uma ninja médica com um ar muito maternal, que sorriu para ele ao avistá-lo. Pelo menos até perceber o que estava acontecendo. Ah, que bom ver que você está. Espera aí. Que diabos você está fazendo? Você não devia ficar em pé, pirralho. Muito menos sair da cama. Volta para a cama. Preciso ver como você está e depois Naruto correu para seguir as ordens do médico. Outro resultado de ter um ninja médico como melhor amigo era que ele sabia imediatamente quando não deveria abusar da sorte. Ele tinha experiência suficiente para saber que os médicos podiam ser muito assustadores quando necessário. Presente, eles o pressionaram para sentar na cadeira de rodas imediatamente após o pequeno exame e interrogatório, que foram bastante simples de responder. Não me lembro. Não sei. Óbito? Você poderia repetir a pergunta, por favor? E coisas do tipo. Pelo menos ele havia passado nos exames básicos. Sua cabeça podia estar curada, mas os sinais claros de possível traumatismo craniano ainda estavam lá. Infelizmente para eles, ele não era de ouvir ordens quando não vinha de uma certa mulher de cabelo rosa, temperamental e punhos perigosos que ela não tinha medo de usar. Afinal, ela poderia facilmente curá-lo depois e tinha plena consciência disso. Sua carranca aumentou ao relembrar o primeiro encontro com Rin. Ver o rosto esperançoso dessa Rin se fechar e quase começar a chorar o fez se sentir mal. Ele não queria que ela quase uma chorasse. O fato de Obito ter uma queda por ela, assim como sentira por Sakura, só piorou a situação. Ele suspirou. Essa era outra semelhança entre Obito e ele. Era tão estranho, como as memórias de Obito pareciam naturais. Às vezes, parecia que aquela tinha sido a sua vida. Mas isso seria bobagem, não é? Pensou Naruto, afastando o pensamento e voltando a pensar no assunto. Ele continuou pensativo. É por isso que os Uchiha sempre agem tão mal-humorados. Eles são mal-humorados porque não conseguem evitar agir como idiotas. Acolhendo o assunto diferente, ele relembrou as memórias de Obito sobre o clã Uchiha e as comparou com a sua própria vida. Ele fora órfão. O idiota de quem todos riam quando ele falava do seu sonho. Obito tinha uma família, mas eles não tinham orgulho dele, o que Naruto concluiu pelas poucas memórias que havia deixado para trás. Havia sempre uma solidão e uma vergonha persistentes nessas memórias. A sensação de ser um fracasso, Naruto estreitou os olhos. Ele esperava não ter que lidar com seu clã tão cedo. Imaginou se eles teriam sido alertados. Ter sido um candidato selecionado para Hokage, mesmo que grande parte do treinamento não tivesse começado antes daquele acidente, lhe deu algum conhecimento sobre esses tipos de casos especiais. Se um shinobi fosse rotulado como estando em estado desconhecido, a família raramente seria informada. Somado ao fato de que isso daria ao Hokage muitos problemas com o olho do Sharingan, ele suspeitava que estava procrastinando lidar com o assunto por enquanto.
Afinal, o clã Uchiha estava propenso a se tornar uma fonte de dor de cabeça. Naruto deveria saber. Sem ignorar o fato de que ele só teve que lidar com um Uchiha. Um muito irritante, teimoso e perigoso, claro. Ele não queria saber como lidar com um bando deles. Estremeceu. Não, o Hokage provavelmente estava mantendo silêncio por enquanto. Naquele momento, Naruto não se importava nem um pouco. Ainda assim, havia algumas lembranças do clã Uchiha que o deixavam curioso. Havia um sentimento de orgulho por alguém. O sentimento de ser amado. A ideia de que a família era importante, e era por isso que a decepção consigo mesmo era tão profunda. Ele havia falhado com alguém que lhe era querido de alguma forma. Ele ouviu distraidamente a porta rangendo ao se abrir, mas Naruto ignorou. Estava ocupado demais refletindo sobre o estranho conflito de emoções. Obito? Ah, que bom ver você acordado e bem. Os médicos foram instruídos a me alertar o mais rápido possível. Precisamos fazer mais algumas perguntas. A voz era familiar e Naruto se virou para ver Minato entrar no quarto, com Rin logo atrás. Ele se contraiu desconfortavelmente ao vê-la e tentou se concentrar em Minato. Sendo o ninja observador que era, o loiro imediatamente percebeu a tensão entre os dois. Não demorou muito para que ele entendesse. Vejo que vocês se conheceram. A dupla se encolheu levemente e Naruto de repente sentiu-se nervoso. Havia algo naquele tom que o deixava nervoso. Rin, ele disse simplesmente, e a garota de repente pareceu ainda mais culpada. Você sabia que não deveria visitá-lo, certo? Ai, sensei. Embora fosse interessante observar a interação entre seu pai e seu aluno, Naruto fez questão de manter a encenação. Então ele é seu sensei? Exclamou, aliviado. Olhos azuis se fixaram nele por um instante antes de se voltarem para Rin. O homem passou a mão pelos cabelos e suspirou, um tanto cansado. Rin, eu sei que você queria vê-lo. Ele parou de falar, olhando-a com severidade por ignorar sua ordem não oficial. Eu só precisava ter certeza de que ele estava realmente bem. Que ele estava mesmo pronto. A última palavra não foi dita. Você sabia que eu tinha te avisado sobre várias situações possíveis que poderiam ter acontecido, certo? Mas sensei ele é, certo? O tom ficou um pouco mais áspero e os ombros de Rin caíram em derrota. Ai sensei, ela disse, mais suavemente dessa vez. Naruto de repente se sentiu muito menos confortável. Eles estavam agindo como se ele nem estivesse ali. Ei, ei! O que está acontecendo? Perguntou ele. A ausência de memórias facilmente acessíveis o estava incomodando um pouco. Isso lhe dava uma sensação frustrante que ele teria que suportar até que outra memória fosse acionada. Calma, Obito. Naruto fez uma careta por ser chamado de Obito pelo pai, o que o homem percebeu facilmente. Ele não comentou, mas lançou um olhar que fez Naruto evitar contato visual. Obito. Imagino que você não se lembre da Rin. Ele perguntou. Os olhos de Naruto se voltaram para a garota em questão e ele coçou a nuca de um jeito desajeitado. Não, mas, ele fez uma pausa. Será que eu deveria mesmo dizer isso? Ele se perguntou, mas a decisão foi tomada rapidamente quando Minato viu sua expressão. Mas o que, Obito? Ele ainda hesitou. Mas o que, Obito? Não use esse tom de novo. Ela parece familiar, ele murmurou, sentindo-se um pouco como uma criança teimosa. Por favor, repita isso, Obito, disse Minato, e Naruto percebeu que ele usava o nome de Obito constantemente em suas frases. Ele ainda permitiu que uma leve carranca aparecesse em seu rosto, enquanto outra lembrança de Minato o chamando daquele jeito antes ressurgia momentaneamente, mas depois voltou a se esconder. Ela parece familiar, ele afirmou, mais alto dessa vez. A garota parecia triste por ele ainda não o reconhecer, mas parecia feliz por ser pelo menos um pouco familiar. Ele se perguntou se ela teria pensado que o abraço fora dado simplesmente porque ele sentira pena dela. O olhar aliviado que Naruto recebeu da garota melhorou um pouco seu humor. Bem, tentaremos ajudá-lo a se lembrar mais tarde. Mas agora teremos que ir até o Hokage, declarou Minato enquanto caminhava em sua direção. Sentindo-se um pouco na defensiva de repente, Naruto deu um passo para trás.
Velho? Agora? Já. Por quê? Minato franziu a testa e parou de andar. Obito. Você sabe quem é o Hokage? O garoto à sua frente mais uma vez adotou aquele rosto profundo e pensativo que ele não tinha visto com frequência no rosto de Obito, exceto naquela vez antes do acidente, quando eles discutiram o passado de Kakashi. Acho que sim, ele murmurou. Para Minato, isso era um sinal bastante claro de que ele tinha dificuldade de se lembrar. A preocupação de Minato de repente aumentou ainda mais. Ele esperava que o dano não tivesse sido tão grave, mas, se isso servisse de indicação, era bem grave. Mesmo assim, o fato de estar ali, vivo, diante deles, já era um milagre por si só. Como diabos o garoto conseguira se curar daquele jeito? Você vai se lembrar em breve. Agora, já que você trocou de roupa, Naruto sorriu timidamente para ele enquanto olhava para sua camiseta azul escura e seu short preto. Podemos ir agora mesmo. Pegue minha mão e eu nos levarei até lá. Ouvi dizer que você deveria deixar sua perna direita descansar um pouco. O loiro disse enquanto olhava para a cadeira de rodas ao lado do garoto. O sorriso tímido se alargou ainda mais. Os sorrisos tímidos que Minato recebeu em resposta o aliviaram um pouco. Ele não era o único, pois a garota ao seu lado não conseguiu conter o sorriso e os olhos marejados, ao vê-lo. Estendendo a mão para o garoto, ele esperou pacientemente. Obito hesitou apenas um segundo antes de pegá-lo. Olhou para Rin, que lhe sorriu. Naruto não pôde deixar de retribuir um pequeno sorriso, sentindo-se subitamente um pouco constrangido. Rin, vamos jantar com o Kakashi depois do seu turno. Isto é, se ele já tiver voltado da missão. Por minha conta, disse o sensei, e Naruto de repente percebeu os olhares que o fitavam. Houve uma leve agitação de memórias mudando sua mente naquele momento, mas, além de franzir a testa momentaneamente, nada foi acionado. O rosto de Minato de repente pareceu muito mais sombrio. Ai! Respondeu a garota alegremente e saiu do quarto. Pouco antes de ela se virar, Naruto pôde ver a expressão preocupada que se estampou em seu rosto, ou melhor, viu a atitude feliz desaparecendo de seu rosto. A falta de memória dele era tão angustiante assim. Será que ele estava fazendo isso da maneira errada? Espere um pouco, disse o homem, aproximando-se, quase abraçando Naruto, o que fez seu coração bater um pouco mais rápido. A situação, seu pai parado à sua frente, ainda era tão surreal. Foi o último aviso que ele recebeu antes de ser levado para a torre do Hokage. Esperava-se que o interrogatório não recorresse ao uso de nenhum Yamanaka.